decisão sem saber definitivamente o que faria com o dinheiro. Aí veio a ideia das notas de 2 e de 5 reais. Comecei a juntar também. Até que chegamos a um período do ano que já estávamos com um grande volume de moedas e notas, e eu falei para ele, vamos trocar e guardar o dinheiro no banco. E passamos uma tarde inteira contabilizando as moedas e as notas, e na medida que a gente ia contando, o movimento foi crescendo e a gente não estava acreditando no que estava vendo, e eu peguei e falei para ele, já temos o dinheiro para passarmos o carnaval na região dos lagos. Aí ele pegou e me falou, por que a gente vai passar o carnaval na região dos lagos? A gente poderia fazer um outro passeio. Mas assim, nunca havia passado pela minha cabeça em viajar pelo Brasil. A senhora nunca tinha viajado antes? Nunca. Nem eu, nem ele, nem a nossa filha. Qual a profissão da senhora? Eu sou recepcionista de um salão de beleza. E do senhor? Hoje eu estou desempregado, meu último trabalho foi de operador de equipamento pesado. E com a profissão de operador de equipamento pesado, e a senhora de recepcionista de salão de beleza conseguiu juntar moedas, conseguiu juntar as notas e viajar para destinos brasileiros? Durante 2 anos e meio foi o tempo que nós juntamos para fazermos a primeira viagem. Não foi de um dia para o outro, porque tem Claro. gente que questiona, mas em tempos de crise, como que vocês conseguiram juntar esse valor para poder viajar? Não foi simples. Foram 2 anos e meio. Tracei um objetivo, um foco, Fez um planejamento. fizemos um planejamento e embarcamos na ideia. Aí foi quando ele deu a ideia de viajarmos, comprarmos um pacote para algum lugar. Foi quando começamos a procurar, porque também não seria legal investirmos um valor alto para um passeio numa época de gasto muito alto. Não era a nossa intenção também. Foi quando começamos a procurar, fiz cotações em várias agências, com várias pessoas, até conseguir uma que se enquadrasse No perfil. ao nosso perfil. E o mais interessante, nós compramos a viagem, fomos, passeamos, nos alimentamos, fizemos compras e voltamos sem dívidas. Que bom, E né? aproveitando bastante a viagem. E a experiência que vocês tiveram? Vocês foram para quais cidades? As suas viagens? Então, nós fomos para Maceió, aí de Maceió fizemos passeios para Piaçabuçu, que é o passeio do Rio São Francisco. Fizemos passeios a Maragogi, as piscinas naturais. Fizemos passeios a São Miguel dos Milagres, Fomos à Praia do Gunga, a Praia do Gunga, e fomos na Praia do Francês na Praia do e Francês Paripoeira. e Paripoeira. Eu conheço bem Alagoas, afinal de contas eu sou de lá. E todos os passeios que o senhor e a senhora fez, que vocês fizeram, são muito bonitos. Sim. Seria difícil, inclusive, dizer qual seria a praia mais bonita. A experiência da viagem, vocês, como foi a primeira viagem, o que é que vocês levam para o público que está nos assistindo agora, que nunca viajou, com relação à experiência que vocês tiveram na viagem? Foi muito satisfatório, foi um investimento assim, cultural fora do normal, porque eu não acreditava que eu poderia um dia ter um passeio desses. E assim, não tem nem explicação. Quando cheguei, eu não acreditava, eu chorei e emocionada, né? E não estava acreditando no que estava acontecendo. Na hora de voltar eu chorei porque eu não queria vir embora, queria ficar mais. E Valeu a aí, pena economizar? muito a pena, porque vale a pena. Eu não tenho como tirar 300, 400 reais da nossa renda mensal para guardar, para viajar. Então a nossa opção foi essa, economizar de um lado, abrindo mão de algumas coisas para poder ter um benefício do outro. E me conta outra coisa, a senhora teve uma outra cidade que a senhora foi, que a senhora não levou o seu marido. Me conta como é que foi isso, conta para quem está nos assistindo. Então, aí no ano seguinte, quando retornamos de Maceió, eu voltei a juntar novamente o dinheiro. E estava naquele auge do estresse, do trabalho, dona de casa, esposa, mãe. E eu falei para ele que eu queria viajar de novo, ele dizendo que eu era doida, que não era por aí,
E eu persistente, como eu ainda sou até hoje. Mas ela já voltou de uma viagem já querendo fazer outra. Sinal de que gostou. Pois é. Aí surgiu um feriadão lá no Rio de Janeiro, que foi a data do dia 21 de abril, Tiradentes, e 23 São Jorge. E o meu trabalho emendou esse feriado aí. Então ficamos de quinta até domingo. Só que eu tenho folga na segunda, então eu consegui emendar até segunda-feira. E ele estava trabalhando, não podia ir, e a nossa filha não foi também, porque ele não foi. Aí eu fui com uma amiga, Luciana. Deixou o maridão em casa. Deixei o maridão em casa com a nossa filha. Eu fui, me desestressei, passeei pra caramba. Qual foi a cidade que a senhora foi? Fomos a Fortaleza. Aí, em Fortaleza, nós passeamos em Canoa Quebrada, Cumbuco e Morro Branco. Opções muito bem escolhidas. Olha, você está muito bem informada sobre viagens. E ela já voltou querendo viajar mais ainda. E eu já está planejando a próxima? Sim. Logo vou ter que viajar, porque ela não para de falar. Eu não paro de falar. Tem que começar a ver quanto que tem lá, porque logo... Já está juntando novamente as Já moedas? estamos juntando. Inclusive, já fizemos a troca das notas. O dinheiro já se encontra no banco. As moedas também. Só não estourei uma garrafa, porque a gente ainda está em processo de entrevistas, assim, para poder amostrar. Mas em breve eu também vou estourar para ver quanto que vai dar e casar as minhas férias do trabalho para eu poder viajar. Ah, que coisa bacana. Eu fico muito feliz de ver essa história de vocês, que serve de exemplo para o Brasil inteiro. Eu queria aqui aproveitar o Leonardo, que é consultor financeiro. E, Leonardo, o que você acha da experiência da Monique, do Rafael, dessa viagem? E quais são as dicas que o senhor poderia dar a quem está nos assistindo de como economizar para viajar? Bom, acho que primeiramente a história é fantástica, né? É uma história inspiradora para todo mundo, né? Que pensa um pouco sobre... acho que viagem hoje aqui no vocabulário brasileiro está na boca de todo mundo, né? Todo mundo quer viajar, todo mundo quer aproveitar. E viagem, né? É qualidade de vida no presente, né? A gente diz que muitas pessoas não se preocupam tanto com qualidade de vida no futuro, às vezes a qualidade de vida do passado já passou, a qualidade de vida no presente é o motivo que a gente trabalha, que a gente ganha o nosso dinheiro, porque a gente vive, né? Então acho que é por isso que todo mundo gosta de viajar, né? Porque traz a qualidade de vida hoje, né? E eu acho que no caso deles, né, para começar com algumas dicas, a primeira dica, mais importante, até aproveitando o 2017, né, que começando agora e tudo mais, desculpa, a gente tem muitas boas intenções, né, na vida. Poxa, eu gostaria muito de trocar o carro, eu queria muito viajar um dia, né? Isso é legal, né? Você ter boas intenções, você querer fazer algo. Agora, diferente de boas intenções é você ter a intencionalidade, né? É a ação, é você conseguir fazer. Que foi o que eles fizeram. Eles tiveram intencionalidade para conseguir viajar. Esperaram 2 anos e meio, tiveram paciência, tiveram disciplina para conseguir fazer isso. Então, agora, você sair de boas intenções para intencionalidade, às vezes não é tão simples assim. Poxa, eu queria tanto viajar, até estou disposto a fazer alguma coisa. Às vezes a gente não sabe o que fazer, né? Uma primeira dica, aproveitando também o início de ano, é você não ter tantos objetivos assim, né? Eu tenho 10 objetivos para 2017. Poxa, se eu não estou conseguindo realizar nem algo nessa semana, que tal começar com algo pequeno, né? Com algo mais palpável e aí evoluindo, né? Poxa, eu queria viajar, eu queria fazer tal coisa. 2, 3 objetivos por ano, né? Assim fica mais fácil de você até pensar sobre isso, de você ter a intencionalidade de agir. Acho que a segunda dica, nesse momento, é encarar... na minha opinião, existem 2 tipos de gastos que a gente faz. Existem os gastos frequentes, que é o que a gente gasta todos os meses, né? Conta de água, conta de luz, um restaurante, supermercado, tudo que a gente paga todos os meses. E a gente tem os gastos eventuais, né? Que a gente não inclui no nosso orçamento, que a sua mãe te ensinou, que você fez, que são viagens, pagamento de impostos, né? E muitas vezes esses gastos eventuais a gente, poxa, chegou o IPVA, chegou a viagem, mas eu não me preparei, eu não me programei para aquilo, né? Então é entender que viagem é um gasto eventual. E assim como eu tenho um gasto mensal com outras coisas, eu tenho que ter um gasto ou uma economia mensal para o meu gasto que eu vou ter eventualmente, né? Então, poxa, a sua mãe economiza para pagar o IPVA. Então ela está economizando um futuro gasto, né? Ela está trazendo isso para o dia atual.
Você fez juntando as moedinhas a mesma coisa. Então, essa forma que vocês fizeram trouxe para vocês a ação de, poxa, essa aqui é a forma que a gente criou, que deu certo para a gente fazer. Para outras pessoas, às vezes, poxa, eu posso colocar na poupança, no tesouro, em outro investimento, todos os meses um valor para fazer tal coisa. Mas mensalizar isso, trazer para o mês atual, né? Ah, não cabe no meu orçamento. Às vezes é desculpa, né, que a gente dá para gastar, como você falou, com outras coisas, né? Ah, eu prefiro vou gastar aqui e depois eu economizo, né? Aí a boa intenção versus a intencionalidade, de você priorizar uma economia frente a um gasto que você às vezes pode deixar para depois, ou enfim, né? Então, inspirado nessa história, acho que essas são as primeiras dicas. Tem mais dicas, claro, né? Mas assim, acho que essas são as principais, as duas iniciais que a gente pode começar conversando sobre o assunto. A Amandinha Oliveira, pelo Facebook, através do Ministério do Turismo, ela perguntou por que é tão caro viajar pelo Brasil. Eu queria, assim, primeiro dizer que o Ministério do Turismo não pode intervir com relação às políticas de preço ditadas pelas operadoras de turismo. Nós temos como fazer várias ações, entre elas retirar a burocracia para que se aumente a competitividade. Nós podemos fazer com que aumentamos o capital estrangeiro para empresas aéreas virem operar no Brasil, para que a gente tenha mais competitividade e, consequentemente, caindo o preço das passagens, divulgar bem os destinos para que as viagens possam sair mais baratas. E quando as viagens são planejadas, como foi feito no caso da Monique e do Rafael, planejadas com antecedência, elas saem mais baratas. Quando a gente deixa para a última hora, as passagens são mais caras. Quando se viaja também sem planejamento, tende-se a comprar pacotes mais caros, então tem que fazer pesquisar de fato quais são as operadoras que estão cobrando mais em conta para que cada tipo de passeio se encaixe no seu bolso. O Matheus Zucca e o Bruno Canaza, também pelo Facebook do Ministério do Turismo, perguntou quais estratégias podemos usar para encontrar passagens mais baratas. Eu podia até para nos ajudar nisso. A estratégia seria, na minha opinião, justamente planejar e organizar a viagem com mais antecedência, como foi feito pela Monique. Eu tenho certeza que quando a Monique foi na primeira agência, ela encontrou passagens para o mesmo destino no preço, e na agência seguinte para o mesmo destino no preço mais caro. E quando a gente procura se organizar com bastante antecedência, a gente não só consegue um preço melhor, como consegue, inclusive, desconto melhor e, às vezes, até um parcelamento maior. Então, o exemplo que o Rafael e a Monique deu, eles juntaram moedas, juntaram notas de 2 e de 5 e viajaram, se divertiram e voltaram sem dever um único centavo a ninguém, com tudo pago. Então, são esses os exemplos que nós costumamos usar. Outra dica, essa dica é primordial, né? De você conhecer bem o tipo de viagem que você quer fazer. Se você sabe o tipo de viagem que você quer fazer, definir um roteiro, saber exatamente como você quer, fica mais fácil de, quando aparecer um preço mais em conta, você já está preparado para comprar aquilo, né? Aquela passagem. Outra estratégia também é procurar baixa estação, né? Como vocês fizeram. A baixa temporada, né? Que no Brasil a gente sabe que a alta temporada é realmente oferta e demanda. As pessoas no final do ano, no meio do ano, são as pessoas por conta de férias escolares e tudo, procuram muito mais. Então, quando tem uma demanda muito maior, né? Então realmente o preço fica muito mais caro. Às vezes você tem uma flexibilidade de viajar numa data fora da alta temporada, vai fazer que você consiga fazer viagens baratas. Eu concordo que realmente tem algumas passagens em alta temporada que são muito caras, mas você consegue achar muita passagem ainda barata dentro do Brasil e hoje internacionalmente. Tem hoje sites que te ajudam, né, a acompanhar preço de passagem. Você às vezes pode colocar a data que você quer viajar, o destino, e às vezes você recebe no e-mail alertas que te falam. Vou até dar um exemplo, Leonardo. Eu já comprei passagem para o mesmo destino num dia, num preço mais caro, e um amigo meu comprou para o mesmo destino, mesmo voo, no mesmo dia, num preço mais barato, porque a operadora lá entrou com desconto. Então, às vezes, a gente se precipita em comprar no primeiro, tem que ter muita pesquisa. E às vezes também sorte, né? Porque sorte às vezes acontece, também, mas às vezes aparece uma promoção que tem um número limitado, e aí se você der sorte de comprar naquela hora, vai ficar mais barato. Mas geralmente, se você faz com antecedência, com certa antecedência, se você se programa, sabe exatamente a data que quer viajar,
usa alguns sites para te ajudar e tudo, você consegue comprar hoje sim passagens baratas. E não só passagens, mas hotéis, passeios, tudo em promoção. A Tatiana, ela faz uma pergunta para o Leonardo. Ela fez, na verdade, duas perguntas. Uma eu vou fazer para o Leonardo, a outra eu vou fazer para a Monique e para o Rafael. Uma pergunta que a Tatiana fez. É possível fazer economia sem sofrer? Sim. É possível. Só que não tem pressa. Tem que se programar. Programação depende da necessidade de cada um. Se você não tiver pressa, você pode ir devagar, vai juntando seu dinheiro da maneira que você puder para você não se apertar. Tudo é a programação. Seria uma escolha Tudo é de o prioridade. planejamento. Isso. Sim. Às E o vezes, objetivo, né? Se Isso. você tem um objetivo, você Vale a pena viajar pelo Brasil? vale. Vale muito. vale muito a pena. O Brasil é maravilhoso, né? Nós somos do Rio de Janeiro, né? A pessoa fala, ah, cidade maravilhosa. Claro, o Rio é lindo. Mas o Brasil é lindo demais, né? O Nordeste, mas tem muito para conhecer do Nordeste ainda. Tem muita coisa para conhecer. Vale muito a pena conhecer o Brasil. Eu sou até suspeito para falar do Nordeste. Eu descobri que eu sou nordestina. Coisa boa. Eu tive um chefe que ele chegou para mim na primeira viagem, que ele me deu as férias e ele falou, você vai voltar de lá nordestino. Foi muito bom. Uma experiência muito A fantástica. água quente faz diferença, né? Faz. Então a Tatiana também fez uma outra pergunta. Eu posso aproveitar essa daí Pode, também? pode sim. Um colega meu escreveu recentemente um artigo falando sobre procrastinação, né? Quando a gente fala em procrastinação, geralmente você entende como algo ruim, né? Ah, você deixa para depois, eu vou começar um exercício depois, eu vou fazer isso depois. Só que quando você relaciona isso a um gasto, que às vezes é um gasto supérfluo, às vezes é bom você procrastinar, você deixar para depois. Poxa, é algo que eu posso esperar, algo que eu posso deixar para depois, eu preciso disso aqui agora. E às vezes quando você deixa para depois e reflete sobre aquilo, te faz às vezes ter aquela economia do que na hora, estou aqui, vou comprar e compro na hora, né? Então essa questão do sofrer é você aprender o bom procrastinamento da sua vida financeira, que é você não tomar uma decisão de impulsão que te ajuda no seu orçamento no mês a mês a não tomar decisões ruins, né? Que não te permite que você gaste depois. Verdade. A mesma Tatiana, ela fez uma outra pergunta. É melhor economizar, para o Leonardo, é melhor economizar em casa ou economizar no banco? Olha, para responder, é melhor economizar de modo geral, né? Poxa, eu vou criticar, vou falar que é ruim o que eles fizeram? Óbvio que não, né? É muito bom o que eles fizeram, eles conseguiram um meio de fazer isso. Agora, obviamente, é um modo que vocês fizeram, existem outros modos. Por exemplo, se vocês tivessem pego esse dinheiro e colocado, seja na poupança ou no outro investimento, vocês teriam mais dinheiro, mas sabe-se lá se funcionar para vocês, né? Então a gente tem que entender também o que funciona para a gente. Assim, se você for pegar o cenário ideal, o melhor é você colocar no investimento, que você possa usar os juros, que você possa ter esse dinheiro. Agora, às vezes você faz isso e aquele filtro não funciona para você, né? Poxa, eu coloquei no banco, mas o dinheiro está lá, gastei com outra coisa. Às vezes a moeda, o dinheiro serve para mim, que foi o caso deles, né? Obviamente que financeiramente falando, se você usa os juros e tudo mais, é ótimo, né? Mas o importante é fazer alguma coisa. Eu vou fazer a mesma pergunta para os dois, da Tatiana. Para vocês, foi melhor economizar no banco ou em casa? Nas garrafas PET e nas caixas? Pra mim, foi melhor economizar na garrafa PET. Porque aí depois que eu troquei, eu coloquei no banco por segurança. Mas pra mim foi na garrafa. Vendo o progresso dela Muito crescer. legal tá vendo ali, enchendo a garrafa. Fica vendo a garrafa crescendo, É. fica acabando e querendo Tá quase botar viajando, mais. né? Se sente como se estivesse viajando. Garrafa né? pesada, que fica muito pesada. A Debbie, não estou conseguindo aqui, na Flórida, ela, pelo Facebook, ela pergunta o que o Ministério do Turismo pode fazer em relação à segurança dos turistas. O Ministério do Turismo não faz política com relação à segurança. Nós incentivamos os governos estaduais e o governo federal também a dar mais seguranças nos destinos turísticos brasileiros. E nós fazemos muitas obras de infraestrutura turística que dá mais segurança ao turista e dá mais segurança aos moradores locais. Só no ano de 2016, nós entregamos mais de 1.000 obras espalhadas em todo o Brasil, obras de infraestrutura turística, como terminais rodoviários, como pavimentação em várias ruas, como construção de praças,
construção de terminais turísticos. Então, esses pontos se tornam de forma mais iluminação pública, se tornam mais seguros para que o turista possa viajar de uma forma mais, com uma qualidade maior por todo o Brasil. Eu também queria dizer que nós sempre procuramos incentivar as viagens nacionais. Né? Nós temos muitos destinos brasileiros, nós temos muitos lugares no Brasil que precisam ser conhecidos, muitos destinos, nós somos o primeiro em recursos naturais do mundo e muitas pessoas não conhecem os pontos do Brasil. Eu vi aqui a Monique falar que quer conhecer os Lençóis Maranhenses, que quer conhecer também Porto de Galinhas, não foi isso que a senhora falou? Sim. Porto de Galinhas, eu conheço Porto de Galinhas, Lençóis Maranhenses não conheço. Eu já viajei muito pelo Brasil, mas tem muito lugar que eu ainda gostaria de viajar e eu acredito que todo brasileiro também. Às vezes a gente enxerga um destino internacional e acha que está fazendo a melhor opção. E a gente às vezes tem um destino nacional que é tão belo quanto, tão melhor estruturado quanto e tão bom viajar e conhecer a nossa cultura, a cultura de cada estado, de cada região, de cada cantinho do nosso país. É por isso que a gente tem que incentivar o turismo nacional, para que todo mundo que quer viajar faça com que nossas riquezas circulem pelo nosso país. A gente está incentivando muito isso. Mas me conta, Monique, diante de tanta das viagens, das expectativas, o que é que os vizinhos, quando vocês chegaram, qual foi a reação dos amigos, da família, com relação às viagens, com relação à forma que vocês conseguiram fazer para viajar? Então, até então era um segredo, né? Aí quando estourou a reportagem, foi aquela festa, as pessoas vindo, dando força pra gente, abraçando. Poxa, alguns amigos nossos sabiam e sabem que a gente faz isso e acharam muito legal. Os vizinhos, celebridade, tá famosa, no trabalho, as clientes do salão, todas me dando força, me parabenizando. Foi muito legal. Os vizinhos também, nossos amigos, mandando mensagens, dando apoio, dando força. Muito legal mesmo. Leonardo, quais são os erros mais comuns na hora de se economizar para fazer uma viagem? Eu acho que dentro do que a gente estava falando, um erro muito comum, primeiro, é você não dialogar dentro de casa, né? Não entender mais ou menos o tipo de viagem que você quer. Às vezes o marido quer fazer uma viagem, a esposa quer fazer às vezes não chegam no consenso e aí não conseguem chegar a um acordo para conseguir ter essa dinâmica. E a Monique e o Rafael, pelo que a gente conversava até antes, eles dialogam muito bem, conversam. Você concorda com isso e tudo? Então isso ajuda muito. Você, primeiro, ter um diálogo saudável e ter planos iguais dentro de casa, né? Se você tem ideias diferentes, sabe? Às vezes você precisa dialogar um pouco mais para chegar a um comum acordo, porque quando os dois, principalmente o casal, estão querendo viajar, mas depende muito dos dois quererem fazer isso, né? Então tem um pouco mais disso. A segunda questão é conhecer melhor o seu orçamento, né? Muita gente não conhece o próprio orçamento, né? Não sabe quanto gasta com supermercado, com restaurante, com salão, com compra de roupa, com tudo isso. E às vezes esse dinheiro que parece pouco, né? Daria trocados, daria moeda, né? Parece pouco, não é, né? E se você conhece bem o seu orçamento e tem anota os gastos, usa aplicativo, você consegue otimizar o seu orçamento para que você consiga evitar esses supérfluos, gastar tanto com outras coisas que você às vezes nem queria gastar e gastou por falta de conhecimento, né? Então, anotar bem os gastos, saber o quanto gasta. Todo mundo fala, anotar gasto, é muito chato. Na verdade, pode ser chato e pode ser prazeroso se você usar isso da forma positiva, né? Se você tem a visão, como eles tiveram, de colocar a moedinha e ver, se imaginar viajando, né? Então, o erro comum é você não, às vezes, enxergar esse orçamento dentro de casa, não fazer um planejamento dentro de casa, né? Então, outra questão também é você pesquisar, né? Pesquisar bastante. Então, os maiores erros é como vocês estavam falando também, tipo, poxa, eu queria viajar, eu vou viajar amanhã, depois de amanhã, ou daqui a um mês, daqui a uma semana. Não funciona assim, né? Você precisa saber o quanto custa a viagem, o quanto você vai gastar,
O quanto que você vai pagar de passagem, o quanto você vai pagar de Um bom hospedagem. planejamento, Bom né? planejamento pensando nisso, né? O quanto que cabe isso no seu orçamento dentro do mês, aquilo que a gente estava falando, né? Então, acho que esses são alguns dos erros que podem ser cometidos, né? Monique, Rafael, tem algum exemplo de gasto do dia a dia que vocês poderiam citar para aqueles que querem também viajar, que querem também passar, economizar, que poderiam fazer a diferença na hora de economizar? Tem, por exemplo, nós não bebemos, mas tem sempre aquela pessoa que gosta de tomar uma cervejinha. Aí ele tá com os amigos, vai beber 2 cervejas, 3 cervejas, diminui. Já o segundo vai ter o mesmo prazer, vai estar bebendo, vai estar no seu lazer. A gente sai, a pessoa gosta de ir pra balada, quer ir pra balada todo final de semana, todo sexta, sábado, domingo. Tira, vai um dia, na outra semana vai 2. Começa a mensurar isso daí, diminui um pouco.